Olá, meu nome é Robson. Olá, meu nome é Flávia. Nós somos do canal Vida e estamos aqui hoje trazendo mais um vídeo da série Perguntas e Respostas sobre o Espiritismo. O que são espíritos? Interessante essa pergunta. Espíritos são as consciências criadas por Deus. Deus, por meio do princípio inteligente, separa uma partícula, como se fosse um insumo, esse princípio inteligente, separa e cria seus filhos. Mas ele não pega desse princípio inteligente e molda do barro, né, como se diz na alegoria bíblica, essa pessoa. Isso dali é bem próximo do que acontece de fato, porém no plano espiritual. Então Deus moldou, não foi o homem da argila, foi o espírito a partir do princípio inteligente. Só que esse princípio inteligente, para se aprimorar, ele precisa, durante muito tempo, ter contato com a matéria para se formar. Deus criou duas coisas no universo: o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele é a origem de tudo que é material. O princípio inteligente é a origem de todos os espíritos, de tudo que é intelectual. Então, do fluido cósmico universal nós temos a matéria tangível, que é essa que nós tocamos, e a matéria intangível, que é a matéria do mundo espiritual, do ambiente espiritual, que nem por isso deixa de ser matéria. Apenas é matéria num grau de sutileza diferente da bruta matéria que nós tocamos. Da mesma forma que o ar é matéria, mas está num grau de sutileza diferente. Muito diferente, né? Um sopro de madeira machucaria. Então o ar, ele é bem sutil. A água, ele já é um intermédio entre os dois. Então Deus criou o espírito por meio do princípio inteligente. Esse princípio inteligente precisa estar em contato com esse fluido cósmico universal na qualidade de minerais e animais. Então no início Deus coloca essa parte de fluido inteligente em contato com as rochas, com os minerais. Ali ainda não temos consciência. Ali ainda não temos seres, não temos personalidades, não temos espíritos. É como se fosse, grotescamente, uma receita de uma torta que você vai fazer, que você precisa colocar um certo tempo no forno para curtir antes de fazer o resto, de colocar o recheio. Então ele apenas está colocando essa massa em contato com o mineral, com o reino mineral, para poder ter os primeiros laços, as primeiras estruturas que permitirão que ela possa se tornar o espírito que nós somos hoje. Conforme se aprimora, se evolui, chega um momento em que esse princípio inteligente estará em contato com a matéria orgânica, nas plantas, nos vegetais. Progressivamente, nos primeiros agrupamentos animais, que seriam os insetos, em que não tem uma personalidade, uma individualização. Por isso você nunca poderá dizer que foi uma planta um dia. Eu já fui uma planta um dia, eu já fui um alface um dia. Não, não foi. Porque o que havia ali não era você. Era uma massa em que estava absorvendo os, vamos dizer, eflúvios daquele reino vegetal para gradativamente poder ter características próprias e se evoluir para poder ser individualizado. Quando foi para o reino animal, iniciou-se nas aglomerações dos insetos, os animais de maior porte, até chegarmos naqueles animais que são mais sencientes, que possuem cada vez mais um nível de identificação, de vontade, de percepção elevado, como os cavalos, os cachorros, os gatos. Quem não conhece a personalidade do seu próprio cachorro? Que ele te reconhece, que ele tem vontades e características que são totalmente diferentes do cachorro do vizinho, mesma raça, mesma espécie. São diferentes porque são já personalidades, já são seres que Deus criou e que já foi individualizado do fluido do princípio inteligente. Então ali nós já podemos dizer, sim, o animal tem um espírito. Um espírito embrionário, um espírito imaturo, um espírito bebê, se quiser assim definir. Mas é um espírito ainda em evolução muito primitivo,
que não tem capacidade, muitas vezes, de se auto-reconhecer, de que suas vontades e escolhas são limitadas, mas já está aprendendo. Posteriormente, com essa evolução, esse espírito se tornará um ser humano, como nós somos hoje, principiando nos seres primitivos que habitaram as cavernas de nossos planetas e que habitam muitos outros, que nós consideramos os homens das cavernas, em que lá começamos a ter as nossas primeiras estruturas de sociedade, saindo daquela caverna, criando o plantio, deixando de ser nômades e passando a ser sedentários. Então, essa é a nossa evolução. Mas o cachorro de ontem será o ser humano da caverna, o primitivo de hoje? Não, também não é assim. O tal elo perdido que a nossa ciência fala, que tenta colocar a culpa no macaco, porque o macaco seria dali que veio o homem, que veio o ser humano. Não, ainda existem seres muito mais aprimorados, evoluídos do que os nossos símios. E esses seres não habitam a Terra, pois estariam num conflito muito grande entre o que é um animal e entre o que é um ser humano. E isso seria prejudicial para todas as espécies, tanto para os animais, porque eles se portariam muitas vezes como animais, tanto para a nossa sociedade, que geraria muitos conflitos. E alguns até nomeiam o Neandertal, o Erectus, como se fosse um intercâmbio disso, mas eu ainda vou mais além, seria antes disso. Ainda antes disso, porque o Neandertal, o Erectus, o Australopithecus, né? Eles já tinham a capacidade muito evoluída de criar pequenas ferramentas, já tinham aquela estrutura de sociedade. Então a gente já poderia pensar no homem de Neandertal, Australopithecus, Homo erectus, eles como seres que já seriam espíritos, de fato, nós, primitivos, saindo das cavernas. Então esses seres que seriam um elo perdido entre os animais e o ser humano, eles estão em planetas que os seres humanos de lá são muito mais evoluídos do que nós. E sendo muito mais evoluídos do que nós, ter seres como eles não seria nenhuma aberração. E, obviamente, eles vão tratar esses seres com mais amor, carinho, compreensão e afeto, porque eles são mais evoluídos do que nós. Não os assolará psicofisicamente, pois sabem que são irmãos seus que virão para a matéria evoluir um dia. Então, o espírito foi criado por Deus dessa forma. Nós fomos criados por meio de uma aglomeração do princípio inteligente, fomos aperfeiçoados durante milhões e milhões e milhões e milhões de anos, até termos a primeira oportunidade de encarnar no que a nossa ciência e sociedade diz como um padrão de ser humano, que seria o homem das cavernas, e a partir dali nós estaríamos num mundo primitivo, evoluímos, chegamos ao atual mundo, que é um mundo de provas e expiações, mas que, ainda estamos muito longe de sermos pessoas e seres evoluídos. Estamos no começo de nossa jornada. Então, resumindo isso tudo, nós temos que espíritos são consciências criadas por Deus por meio da evolução e do aprimoramento do princípio inteligente. Somos nós. Somos nós que comandamos esse corpo. Nós somos espíritos. Essa é que é a verdade. Então, quando falar eu tenho medo de espírito, então você não pode se olhar no espelho, porque você tem medo de você. Nós somos espíritos que estamos controlando um corpo físico para a nossa experiência na matéria. Da mesma forma que quando estamos dirigindo um carro, nós não somos o carro. Nós temos o carro. Então, a comparação seria o carro físico seria o nosso corpo físico. O espírito seríamos nós dirigindo e controlando esse carro. Se a gente quer que o carro vá para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se quer que vá para a direita, ele vai para a direita. Ele apenas obedece a nossas atitudes. Se nós conservarmos o nosso carro, teremos carro por longo tempo. Se não conservarmos e não tratarmos dele, não trocarmos as peças, ele vai estragar e vai ter que ser amassado no ferro velho. E é isso que muitas vezes ocorre com aquelas pessoas que não cuidam do seu organismo físico, do seu corpo. Então elas vão se arrepender do lado de lá por perceberem que perderam uma valiosa oportunidade de existência. E nos encontramos semana que vem
para mais um vídeo da série Perguntas e Respostas, aqui no canal Vida.